nós estivemos aqui reunidos 2 dias, a direção da FENPROF, o órgão de direção, o Secretariado Nacional, um dos órgãos de direção, e estivemos essencialmente a fazer uma discussão e uma reflexão em torno daquilo que hoje é um momento importante, quer dizer, por um lado, é a abertura do ano letivo e os problemas todos que 1 mês e meio depois das aulas começarem estão a estourar um pouco por todo lado, e depois também aquilo que se perspectiva para uma legislatura que está no início, mas que já se percebeu que tem medidas que vão ter implicação forte, quer na educação, de uma forma geral, no funcionamento das escolas, mas também na vida dos professores. Relativamente à abertura do ano letivo, embora possa parecer estranho que 1 mês e meio depois ainda falemos nisso, tem a ver essencialmente, e falamos nisso, por os problemas que foram escondidos durante o mês de setembro, ou seja, no mês da abertura, e que foram até, de alguma forma, disfarçados com uma antecipação da colocação dos professores para a contratação inicial e a mobilidade interna, o que não é negativo, aconteceu este ano, como nós dissemos, é bom que passe a acontecer todos os anos, porque essa antecipação é muito útil para os professores e para as escolas, mas, de facto, os problemas, tendo sido escondidos, disfarçados durante o mês de setembro, estouram agora um pouco por todo o lado, de uma forma até talvez inusitada e inédita em relação a anos anteriores. E como todos temos visto, os protestos sucedem-se, é a falta de pessoal não docente, é a falta, sejam auxiliares, sejam administrativos, muitas escolas que têm também as suas secretarias, grandes agrupamentos no limite, com 1 e 2 funcionários, é a falta de professores. Nós calculamos, pelos números que ontem estavam disponíveis nas plataformas das ofertas de escola, que neste momento pelo menos 10.000 alunos ainda não tenham os professores todos, e portanto essa é também uma situação que de alguma forma é nova, portanto, e que resulta também do que se vai notando já, de um aumento de falta de professores em algumas disciplinas, sobretudo, não é? Informática à cabeça, mas não só. Também o inglês do ensino secundário, geografia, enfim, tem sido falado suficientemente, portanto, mas é um problema novo que nós também estamos aí a confirmar. Situações que também estão a ocorrer e que têm a ver com a falta de respostas para os alunos que têm necessidades educativas especiais, e a FENPROF já o denunciou há tempos, mas infelizmente o problema não está ainda resolvido, com alunos que ainda não conseguiram ir à escola um dia que fosse este ano, porque não têm os apoios necessários para que isso aconteça. Continua a manter-se o caso dos 3 alunos de um agrupamento de escolas em Évora que ainda não tiveram condições para ir um dia à escola, porque a escola não tem o pessoal, os recursos humanos necessários para atender a esses alunos. Temos o problema também ainda de recursos, por exemplo, de centros de recursos TIC, portanto, das tecnologias de informação e comunicação, que estão a fechar. Estranhamente, sendo um centro de recursos, estão a fechar por falta de recursos, neste caso recursos humanos, acontece, por exemplo, em Guimarães. Temos instituições de educação especial que recebem alunos a quem a escola pública não consegue dar resposta e que essas instituições não receberam ainda este ano 1 cêntimo que fosse transferências para o seu funcionamento, o que já está a provocar salários em atraso aos trabalhadores dessas instituições. Temos também o problema dos cursos profissionais, das escolas secundárias públicas com cursos profissionais que neste momento não receberam até agora 1 único cêntimo do financiamento correspondente a este ano, sendo que muitas delas têm financiamentos em atraso há 2 anos e que, portanto, estão a funcionar no limite e, sobretudo, sabendo nós que há escolas que neste momento têm mais cursos profissionais, ou pelo menos metade dos científico-humanísticos, isto significa um desequilíbrio enorme no funcionamento das escolas, na conta das escolas, que têm que transferir verbas que são para outras rubricas para o funcionamento dos cursos e para o pagamento daquilo que aos alunos é devido, sendo que, em muitos casos, aquilo que aos alunos é devido, nomeadamente o apoio na deslocação, o apoio na alimentação, o apoio nas visitas de estudo, enfim, tudo isso, não está a ser pago e, portanto, são as famílias que estão a ter que suportar tudo isso, não é? Depois temos ainda outros problemas também que têm surgido e que ainda há pouco aqui conversávamos, como, por exemplo, em situações de doença, e falamos de doenças graves, de doenças incapacitantes, de
ou de acompanhamento de familiares que claramente, tanto sem qualquer tipo de golpe, estão dependentes do acompanhamento do seu familiar. Professor, começámos a verificar, estamos a chegar muitos colegas aos nossos sindicatos, que o Ministério pega-se em coisas absolutamente irrelevantes, designadamente até, por exemplo, aspectos que têm a ver com os termos utilizados ou com a incorreção da utilização de determinado termo em documentos, por exemplo, passados pela Junta de Freguesia, da Estado de Residência ou do próprio Estado Clínico, para inviabilizar e, portanto, para impedir, para interferir esse pedido de deslocação de pessoas que comprovadamente não têm condições para se manterem nas escolas onde estão. E, portanto, isto tem sido está a ser um primeiro período extremamente atribulado, estamos a meio, mais ou menos, extremamente atribulado, cheio de problemas. E eu diria que, se por um lado isto resulta também de muitos anos, não apenas a última legislatura, de muitos anos de desinvestimento, de indiferença perante problemas que já deveriam estar resolvidos e que a única coisa que tem acontecido é que se tem arrastado, é verdade, e que resultam de fatores diversos, nomeadamente na questão dos auxiliares. Muitas vezes vem-se dizer, mas o rácio da escola está a ser respeitado. Está bem, mas escolas têm um corpo de auxiliares envelhecido, aliás, como docentes, era preciso que, quando algum está de baixa, fosse substituído. O Governo vem dizendo, quando as situações apertam mais, vem dizendo que ou que coloca mais auxiliares, o que não é verdade, ou que vai passar a substituir os que adoecem, o que ainda não se sabe, nem se conhece, e, portanto, os problemas vão, e falando apenas nisso, vão se arrastando. Ainda um outro problema, que também nós vamos tendo por aí, entre tantos outros, infelizmente, tem a ver com as questões do amianto. Portanto, isto é uma velha guerra da FENPROF, com mais de uma década, com muito trabalho desenvolvido, muitas reuniões feitas, muita pressão também sobre o Governo, e sobre isso também depois já falarei um pouco à frente. Tudo isto faz com que... e tudo isto vai acontecendo num tempo em que está em curso um processo de municipalização que, em nossa opinião, ainda poderá vir a agravar mais os problemas, ou pelo menos a criar assimetrias, admitindo que, nos casos, alguns municípios possam até tomar determinadas medidas, até porque o podem, do ponto de vista financeiro, dos recursos, da própria sensibilidade, noutros eventualmente não, e portanto é um processo que em nada assegura, pelo contrário, que é por aí que se deve ir para que os problemas se resolvam. E portanto a preocupação é grande, e sobretudo grande quando nós olhamos para o programa do Governo e o que encontramos em relação à educação, em relação à escola pública, em relação aos professores, em relação, enfim, ao ensino de uma forma geral, não são medidas claras de combate a estes problemas e de resolução deles. Pelo contrário, o programa é, sobretudo, um programa pouco claro, que, em alguns casos, nós, quem lê, consegue perceber pelas entrelinhas o que se percebe, e consegue perceber pelas entrelinhas porque, em reuniões realizadas na legislatura e, enfim, em intervenções que são feitas pelos governantes, as linhas vão sendo por aí divulgadas e, portanto, a entrelinha consegue-se perceber o que quer dizer, mas, na verdade, aquilo que eu diria que resulta essencialmente do programa deste Governo é a intenção do Governo em relação à educação reduzir a despesa pública com a escola pública. E eu estou a dizer reduzir a despesa pública, ou seja, como, por um lado, transferindo precisamente parte dessa despesa para os fundos comunitários, ou seja, aliviando o custo da educação do Orçamento do Estado para o financiamento comunitário. Disse-se assim, mas os fundos comunitários também existem, devem ser aproveitados, mas devem ser aproveitados pelas próprias escolas, devem ser aproveitadas pelas entidades que estão dentro das próprias escolas ou que têm a tutela das próprias escolas, para criar condições que no futuro e de uma forma permanente resolvam os problemas. E não apenas termos fundos comunitários, que neste momento ascendem a vários milhares de milhões de euros, mas que as escolas com grande dificuldade conseguem concorrer, e nem todas podem, mas mesmo algumas que podem têm dificuldade porque as candidaturas são complexas e o pessoal administrativo para as apresentar não existe. E, para além do mais, mesmo que consigam candidatar-se, mesmo que consigam financiamento, o dinheiro não vai para as escolas, vai para o Instituto de Gestão Financeira do Ministério, que só tardiamente o liberta às escolas,
o que significa que as escolas não têm dinheiro para ir adiantando e desenvolvendo os seus projetos. E como isto acontece? Este dinheiro do Fundo Social Europeu está a ser essencialmente captado pelos municípios, através das Comissões de Coordenação Regional e depois das CIM, das Comunidades Intermunicipais, e por empresas privadas. E é por isso, e isto com exceção de Lisboa e do Algarve, que são as duas regiões do país que não entram dentro daquelas elegibilidades das regiões com maiores dificuldades, e não diria todas deprimidas do ponto de vista social e económico, mas pelo menos com maiores debilidades, portanto, retirando Lisboa e o Algarve, embora aí existam outros processos também de entrar nas escolas, o resto do país neste momento está a ser completamente afogado, ou sufocado, ou invadido, se quisermos, por projetos de toda e qualquer espécie. São as câmaras municipais, através do Plano de Inovação Integrada de Combate ao Insucesso Escolar, o chamado PII-CIE, que por todo o lado vão apresentando projetos, todos ditos orientados ao combate do insucesso, colocando ou disponibilizando pessoal especializado, como psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, o que as escolas necessitam, mas que as escolas necessitavam que fossem seus e não que estivessem ali como um recurso que vai existir enquanto houver financiamento e que depois acaba. Ou então, não pelos municípios, que em alguns casos estão a pressionar as escolas muito para aceitarem esses seus projetos, mas por empresas privadas. Só a Direção-Geral de Educação deu o apoio, ou apoiou, ou pelo menos o parecer positivo a 8 projetos que estão já em curso no país, mas também a DGEST e também a ANCEP, tanto a Direção-Geral de Estabelecimentos e a Associação Nacional para a Qualidade, não é? Qualificação no ensino profissional e o ensino profissional, portanto, também a ANCEP, portanto, a Associação Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, exatamente, e a DGEST, a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, são outras duas entidades do Ministério da Educação que também estão a apoiar através dos seus parceiros, os projetos, coisa que ainda não sabemos nem quais são, nem quantos são. Sabemos que na DGEST são 8. E o que é curioso é que por detrás destes projetos, o que encontramos não são propriamente associações filantrópicas. O que encontramos é a Galp, a Microsoft, a Deloitte Consultores, a Fundação HK, a Fundação Altice, o Santander, ou seja, gente que, como todos acho que percebemos, não estão ali propriamente porque acham que é preciso, de facto, Portugal combate ao insucesso e deixa cá investir nisso, mas é gente que, como sabemos, é da área do negócio e que, portanto, são quem, através do acesso a estes fundos, vai, com certeza, contratar para a prestação de serviços alguns profissionais, ou apresentar alguns projetos que entram pelas escolas dentro e o problema não é as escolas terem projetos, pelo contrário, o problema é os projetos não serem construção da escola, não serem construção dos docentes, serem tipo menu e agora, em alguns casos até com pressão, toca a desenvolvê-los de uma forma que é universal, independentemente até das características que possam ter as próprias escolas. Isto para dizer o quê? Que esta é uma forma de transferir verba, precisamente, do Orçamento do Estado para o financiamento comunitário e da pior forma, que é através do envolvimento de empresas privadas que um dia destes levarão, eventualmente num quadro, que é um quadro complexo, que vem aí, que é o quadro da municipalização, não é? E que neste quadro da municipalização, ainda mais condições, ganha, portanto, um processo que eventualmente vai levar a que, a prazo, algumas destas respostas das escolas, até porque sabemos as dificuldades que os municípios passam, logo que acabe esta mina dos fundos comunitários, passem a ser respostas que as escolas vão ter, as escolas públicas, mas através de empresas e da iniciativa privada. Ou seja, um caminho, este, que, na nossa opinião, pode de facto levar à privatização da educação, se não da escola em si, na sua totalidade. Vamos ver, o Nuno Crato, quando foi ministro, até queria, como ele dizia, entregar as escolas aos professores e, no fundo, seguir o modelo das free schools ou das charters, portanto, digamos, um sistema de contratualização das escolas públicas com privados, ou pelo menos com cooperativas. E esperamos que não esteja a ser aberto, embora não
talvez pensando que esse é o caminho, mas não estejam a ser abertas portas para que no futuro outros apanhem um terreno como este e avancem, de facto, pelo caminho da privatização. E, portanto, se por um lado a redução das verbas do Orçamento de Estado, eu diria do investimento público na escola pública, passa por esta transferência para os fundos comunitários, e não vale a pena complexificar mais aqui a questão, porque ainda teríamos que falar de flexibilidade curricular, fragilidades que os currículos vão ter para que estes projetos entrem pelas escolas, pela via das câmaras. A outra vertente do problema, e portanto deste alívio, ou desta redução do investimento público e das verbas públicas na educação, passa por um ataque, que é claro também no programa do Governo, por um ataque às carreiras e, quer dizer, não vale a pena andarmos aqui com redondinhos, porque é assim à carreira docente, nomeadamente, eu diria, se calhar até em particular e em primeiro lugar. É uma intenção do Governo, que todos nós ouvimos falar ainda na legislatura anterior, nos momentos mais fortes da luta dos professores, a insustentabilidade da carreira dos docentes, que depois é negada por uma coisa tão simples como, por exemplo, os professores nem sequer terem dinheiro para poderem vir trabalhar para Lisboa, porque não têm dinheiro para pagar a renda, e, portanto, haver escolas em Lisboa não têm professores por isso, quer dizer, uma profissão bem paga em que os trabalhadores nem se podem deslocar para pagar, porque não têm dinheiro para as rendas, mas pronto. Apesar das rendas serem altas, não é essa a questão também, mas convenhamos, e depois completa-se o problema com os salários serem baixos. E isto, que fique claro que para a FENPROF, e falo do Estatuto da Carreira Docente, portanto, de Educação Pré-Escolar, Básica e Secundária, sabendo nós quais são as intenções do Governo, para nós é clarinhas quais são os 3 aspectos que nós, sobre a carreira docente, achamos que é importante fazer. Primeiro, recuperar os 6 anos, 6 meses e 23 dias que o Governo ainda, o Estado português, ainda deve aos professores de tempo de serviço cumprido e até agora ainda não contado. Em segundo lugar, resolver um problema grave, que, em nossa opinião, constitui até uma inconstitucionalidade, que foram as ultrapassagens que se mantêm. Temos alguns casos em tribunal para tentar resolver por essa via, mas que, em nossa opinião, o Governo tem que resolver isto de uma forma política também, porque não pode apenas resolver para alguns, que são as ultrapassagens de professores com menos tempo de serviço, fazem a outros com mais tempo de serviço. Ou seja, pessoas com mais tempo de serviço e que deveriam estar num escalão à frente, neste momento estão ultrapassados por colegas com menos tempo. Não são estes que estão mal, os com menos tempo. Quem está mal, de facto, são os colegas que foram ultrapassados e é isso que tem que ser resolvido. E, em terceiro lugar, resolver o problema da retenção de professores no 4º escalão e no 6º escalão, onde milhares de professores, alguns sem progressão há mais de uma década, estão ali há mais de uma década, há década e meia quase, nesse caso, desde 2005, retidos no 4º e no 6º escalão e de onde dificilmente sairão, porque ano após ano o grupo de professores que ali fica retido vai aumentando e, portanto, é preciso resolver este problema. O Governo não pode, o Ministério da Educação não pode dizer a milhares e milhares de professores, alguns com 30 e vários anos de serviço, não pode dizer a vossa carreira acabou e é aqui que ficam a meio. E, portanto, isto não é aceitável. E estas são as 3 questões que a carreira tem que ver resolvidas. Portanto, é o problema do tempo de serviço, é o problema da retenção, no 4º e no 6º escalão, e é o problema das ultrapassagens. E estas são as 3 coisas que a FENPROF admite discutir no âmbito da carreira docente, não é? Admite, aliás, exige que rapidamente sejam discutidas. Outro aspecto, e que também tem a ver com financiamento e com despesa ou com verbas para a educação, tem a ver com os horários de trabalho. O Governo tem que resolver o problema das ilegalidades que os horários têm. O Sr. Secretário de Estado, João Costa, não pode dizer numa reunião aos sindicatos que vai tomar medidas e até dizer quais são para resolver. Não pode enviar à comunicação social um comunicado a dizer que tivemos uma reunião com os sindicatos e vamos fazer isto, e depois não dar essa orientação às escolas e, pelo contrário, continuar a pactuar e até a empurrar as escolas para a ilegalidade. Na reunião que tivemos em julho, o Sr. Secretário de Estado disse: enviem-nos os horários que tenham ilegalidades. Temos estado a enviar. Já enviámos várias remessas de horários com ilegalidades. Enviámos há dias o horário de um professor de informática que tem 34 turmas.
Não são 13 nem 4, são 34 turmas, mais de 800 alunos. Isto é uma coisa absolutamente impossível, mas este é um caso, um exemplo. Temos lá outros exemplos, como, por exemplo, professores que têm intervalos letivos depois de terminarem as aulas, quer dizer, que a gente saiba, o intervalo é no meio de duas coisas, não é no final de nenhuma delas, e depois de elas acabarem. Bem, temos de tudo um pouco e o silêncio tem sido completo. Portanto, a FENPROF vai denunciar publicamente isto se não tiver resposta, e posso deixar dizer que no próximo dia 18 de novembro vai ter lugar, junto ao Ministério da Educação, a Exposição Universal de Horários de Trabalho dos Professores. A Expo Horários vai ter lugar no próximo dia 18, à porta do Ministério, onde estarão expostos horários destes, para ver pelo menos se eles se envergonham e se resolvem, porque são ilegais e têm que ser resolvidos. Também outro problema que continuamos a ter é o problema do envelhecimento, reconhecido por toda a gente, nacionais e estrangeiros. A própria OCDE recomenda medidas que o Governo tem que tomar. O adiamento deste problema do envelhecimento, da resolução deste problema do envelhecimento, está a fazer com que ele seja cada vez mais difícil de resolver, porque muitos dos jovens que deveriam estar na profissão hoje estão a fazer outras coisas. No imediato, para que os mais velhos possam sair, é necessário que esses que já estão formados, mas que estão a fazer outras coisas, queiram voltar à profissão, porque eles são precisos, porque nós nos próximos 4 anos, diria nos próximos 3, 4, incluindo este, 19 a 23, segundo os dados que o Ministério da Educação divulgou, vão-se reformar cerca de 12 mil professores, porque atingem a idade para o fazer. E então o problema da falta de professores vai agravar-se. E vai fazer-se o quê? Vai recorrer-se àqueles jovens de boa vontade que estão aí em algumas escolas, do Teachers for Portugal e desse tipo de organizações para que substituam professores? Não pode ser, não são qualificados. Isso seria um retrocesso absolutamente inadmissível. E, portanto, esta é uma questão que não pode ser mais reconhecida que existe, mas depois assobia-se para o lado e olha logo se vê o que é que se faz. Tem que haver medidas que passam pela aposentação, que passam pela atratividade da profissão, pelo chamar os jovens que já existem para que, formados, qualificados, para que regressem à profissão, por criar condições para que as escolas formem mais jovens, para que nos próximos 4 anos, quando acabarem este ciclo de aposentações destes tais 12 mil, tenhamos mais uma quantidade suficiente de jovens também devidamente qualificados. E isto tem que ser resolvido. Nós não podemos continuar a ter escolas em que a média etária é de 55 e mais anos. A média. Portanto, também para dar visibilidade a este problema, a FENPROF vai promover, no próximo dia 5 de dezembro, à porta do Ministério da Educação, a AIDS Summit. Portanto, a AIDS Summit contará com certeza também com convidados das escolas, que com certeza, uns com maiores dificuldades para se até deslocarem, porque enfim, a idade já também vai adiantando, os problemas vão surgindo, outros com menor, mas nós convidaremos todos, dos mais jovens aos mais velhos, para estarem presentes e para dizer exatamente o que é que se passa. Iremos ali colocar e disponibilizar, com certeza em formato digital, como qualquer summit que se preze deve fazer, vamos pôr ali quais são as idades médias em escolas, quantos professores há com mais de 60 e quantos é que lá há nesses agrupamentos com menos de 40, para que se perceba exatamente que isto é absolutamente inadiável. Para não podermos continuar a fingir que o problema não existe, porque basta entrar numa escola para o perceber logo e porque existe de facto. Depois também outra questão, e já indo para o final, tem a ver com o problema da municipalização. É um problema, não é um processo, é um problema que resulta do processo de transferência de competências para as câmaras, por um lado, sem que as condições necessárias para que a Câmara dê resposta sejam criadas, por outro lado, transferindo competências que não competem às câmaras assumir, competiria às escolas, no quadro da sua autonomia, mas a autonomia é essa que também, em nossa opinião, está ferida pelo facto do modelo de gestão que as escolas têm ser um modelo de gestão autocrático, ser um modelo de gestão que, de facto, não existe uma participação efetiva da própria comunidade escolar, não apenas na eleição dos órgãos, mas também na tomada de decisão e na participação, na presença nos órgãos que são absolutamente decisivos, sendo que os que são decisivos, ou que eram decisivos, deixaram de ser, como é o caso dos conselhos pedagógicos e até de estruturas intermédias. Portanto, nós iremos associar o problema da municipalização à gestão,
Temos uma petição na Assembleia da República sobre a gestão, propondo medidas para democratizar a gestão e criar mais espaço de participação dos professores. Essa petição foi já entregue na legislatura anterior, deve estar a ser, em breve, discutida em plenário, portanto, estaremos lá com certeza. Também em relação à municipalização, o que é que estamos a fazer? Os sindicatos da FENPROF estão a reunir em todas as câmaras, com todas as câmaras municipais, onde o processo está a avançar. Neste momento são 105, está a promover um abaixo-assinado dos concelhios, para que as pessoas em cada concelho, onde ainda não está a avançar, e são cerca de 2/3, a municipalização, possam os professores ainda tomar posição e fazer chegar aos órgãos municipais. Vamos ter também um encontro em Viseu para refletir sobre esta matéria no próximo dia 22 e vamos estar no dia 29 de novembro em Vila Real, às 14 horas, à porta, no início do Congresso da Associação Nacional de Municípios, para, uma vez mais, reafirmar as posições que a FENPROF tem sobre esta matéria. Relativamente às questões do amianto e do ambiente, como disse, temos tido várias iniciativas. Há muito tempo que esta matéria é para a FENPROF uma preocupação, portanto não se lembrou hoje que há amianto nas escolas, há muito tempo, e prossegue a sua iniciativa. Temos uma reunião com a ACT no próximo dia 27 às 11 horas, e portanto onde nós iremos colocar à ACT as questões que têm de ser colocadas e que são da sua responsabilidade. Lembro que este governo criou, o anterior, mas pronto, também do mesmo partido, criou um grupo de trabalho em 2016, tem uma resulteira a fazer um levantamento completo, rigoroso das situações que existem e poder avançar com uma proposta de calendarização para a remoção. Depois o grupo de trabalho não fez nada, em 2017 há uma resolução do governo, em 97/2017, que vai no sentido de garantir que as medidas iam sendo tomadas. O próprio Primeiro-Ministro chegou a afirmar que até 2018 esse problema estava todo resolvido. Nós estamos já no final de 2019, nada foi feito. Segundo a última lista conhecida, há 4.263 edifícios públicos com amianto, dos quais uma boa porcentagem são escolas do básico e secundário, são instituições de ensino superior, e faltam neste número, das 4.263, os das autarquias, né, escolas e jardins de infância, como faltam também os das regiões autónomas. E, portanto, nós vamos reunir com a ACT, estão já em curso um conjunto de iniciativas com a Quercus, por um lado, e também iremos ter iniciativas mesmo dentro das escolas e também com a Associação Zero e o Movimento de Escolas Sem Amianto. São iniciativas diversas que nós iremos estar em conjunto e em convergência a trabalhar, com o objetivo de garantir que as escolas são espaços de saúde e não espaços de potencial doença das pessoas. Depois, em relação à questão da precariedade, que é outro problema que nos preocupa, e associando isto ao problema dos concursos, essa aí sim, nós achamos que o regime de concurso de professores deve ser alterado. Uma alteração que não deve ser no sentido que o Governo gostaria que fosse, que é criar ainda maior dependência dos professores em relação aos diretores das escolas ou aos municípios, que é transferir para aí a seleção de professores. Sempre que isso aconteceu, os problemas foram mais graves do que quando foi através da lista nacional, e portanto nós o que pensamos é que a lista nacional tem que se manter, o que tem é que as regras para a integração dessa lista têm que ser mais claras e, sobretudo, mais justas, em que o critério da graduação profissional não pode ser pervertido em caso algum. Nesse aspecto e nesse âmbito dos concursos está o problema da precariedade. Quer dizer, o Governo não pode ter uma lei, continuar a ter legislação que diz que quem tem 3 anos de serviço integra um quadro, como aliás não, estão sempre a repetir. Quando chegaram lá era aos 5 anos e agora até é aos 3, mas depois omitir todos os critérios que acumulam aos 3 anos, que levam a que a última vinculação de professores, os 542% que vincularam este ano, tinham em média 15 anos de serviço. Quer dizer, então como é que é possível que se vincula aos 3, mas a média de tempo de serviço eram 15? Não é? Eram 44 anos. Estamos a falar na média, porque há professores com 20 e muitos anos que finalmente conseguiram entrar num quadro, ou até com 20 e muitos anos, e falamos aqui de serviço,
que ainda não conseguiram entrar no quadro. Este é um problema que tem que ser resolvido e que não pode continuar a arrastar-se e que nos preocupa que, por exemplo, tivesse sido uma matéria que tinha algum destaque no programa do governo anterior e que tenha praticamente desaparecido no programa do governo atual. E, portanto, é outra questão que iremos ter. Para concluir, dizer que reuniões institucionais, o Ministério da Educação ainda não marcou nenhuma. Nós, no primeiro dia útil, depois da tomada de posse, logo na segunda-feira a seguir à tomada de posse, nós pedimos, dissemos ser necessário, fizemos chegar ao Ministério da Educação um ofício reafirmando, ou neste caso afirmando, porque o Governo, embora sejam os mesmos, mas é um Governo novo, afirmando a necessidade de reunirmos, até porque a FENPROF tem um caderno reivindicativo aprovado, que também quer entregar, e é necessário vermos, para a legislatura até, os tempos, não é preciso, ou não é possível que todos os problemas se resolvam de uma vez, mas há que priorizar, há que ver quais são os aspectos em que podemos encontrar ali algum consenso, caminhos conjuntos para podermos resolver problemas. Até agora não tivemos qualquer tipo de informação sobre se vai ou não vai haver esta reunião e quando é que ela se realiza, mas por outro lado, nós vamos estar já no próximo dia 12, portanto na próxima semana, na Assembleia da República, onde entregaremos, na Presidência da Assembleia da República, onde entregaremos uma petição, que neste momento já rondará as 15.000 assinaturas, em que os professores requerem, neste caso, que sejam tomadas medidas que resolva, sobretudo, são aspectos de ordem socioprofissional, 4 questões principais. A questão da recuperação do tempo de serviço, o problema dos horários de trabalho e deste sobretrabalho que cai sobre os professores. Já agora dizer que em relação ao sobretrabalho, a greve ao sobretrabalho, tal como nós temos divulgado, neste momento já temos referenciadas mais de uma centena de escolas onde ela está a acontecer e sabemos que é em bastantes mais, mas estas são aquelas que já nos fizeram chegar até o relato do que é que está a acontecer e o que está a acontecer é que várias destas escolas anularam inclusivamente as reuniões intercalares de avaliação porque as primeiras que fizeram não tiveram quórum e como não tiveram quórum eles não as prosseguiram, sendo que em muitas outras, até antes de começarem as reuniões e verificando que os professores iriam fazer esta greve, as próprias direções anularam essas reuniões. Até porque não é aceitável que haja escolas, e bem, e agrupamentos, que tomaram a decisão, e bem, de suspender a atividade letiva para as reuniões fazerem, e fazem-nas em 2, 3 dias, depende também do número de turnos, e em outras se arrasta ao longo de uma semana ou mais reuniões, após todo um dia de trabalho dos professores, durante o final de tarde e à noite, em que os professores têm que ainda ter mais essa reunião, num período em que tinham que estar a descansar e a ganhar forças para o dia seguinte de trabalho. E isto não é aceitável, esta greve aconteceu e vai prosseguir, e se o problema não se resolver, vai até ao final do ano. Portanto, temos também já previstas e marcadas reuniões com grupos parlamentares, nos dias 12 e 13. Temos, portanto, já confirmadas, portanto, as reuniões com... eu vou dizer mais ou menos, não tem a ver com a ordem dos partidos, tem a ver com a sequência das reuniões, porque não me estou a lembrar, com o PEV, com o PAN, com o Bloco de Esquerda, com o PS e com o PCP. São as que já estão confirmadas. Do PSD e do CDS também já nos disseram que irão marcá-las agora em breve. Nós estamos a tentar concentrar nestes dias, para também evitar deslocações quase diárias à Assembleia, portanto tentarmos concentrá-las o mais possível. Pronto, e portanto, no fundo, estas foram as ações que nós aqui decidimos e as preocupações que nós aqui, enfim, entre todos nós, acabámos por manifestar na nossa reunião, sendo que a prioridade das prioridades do ponto de vista da ação neste momento é o trabalho que estamos a fazer nas escolas. Portanto, todos os sindicatos da FENPROF estão a realizar reuniões ou sessões de plenário nas suas regiões. Dizer que o que foi aqui trazido de informação dos vários sindicatos é que são reuniões que estão a ter uma grande participação dos professores e, portanto, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão atentas aos problemas, as pessoas estão preocupadas com o que é que pode vir e, sobretudo, o que nós estamos a preparar é, neste trabalho que estamos a fazer com os colegas, é a preparar para o que eventualmente aí surja, sendo que, em nossa opinião, não está fora de hipótese a possibilidade de o Governo querer ainda introduzir no Orçamento do Estado para o próximo ano algumas medidas que possam ser muito lesivas de professores, promovendo um processo dito
de negociação tipo relâmpago, em que 2, 3 reuniões a negociação está feita e, portanto, isto vai ser tomado. E porquê é que também dizemos isto? E assim me calo. Porque, como se sabe, o esboço do Orçamento do Estado para o próximo ano mereceu reparos e várias, enfim, assinalados vários aspectos que, para a Comissão Europeia, não respeitavam os compromissos do governo português e que, segundo a Comissão Europeia, até poderiam pôr em causa ou criar o risco de não serem atingidos os objetivos definidos entre Portugal e a Comissão Europeia. Como se sabe, a Comissão Europeia, ao longo do ano, nunca escondeu, aliás, disse-o até em momentos de luta forte dos professores e provavelmente procurando reforçar a posição do governo de não contabilizar o tempo de serviço dos professores, que a carreira dos professores tinha que ser alterada e tinha que ser revista. E, portanto, não nos surpreendia que, entre outros aspectos que eventualmente possam ter levado a que a reprovação do tal esboço por parte da Comissão Europeia tivesse acontecido, tenha a ver precisamente também com a carreira docente e que neste momento essa seja uma prioridade. Se assim for, aquilo que podemos dizer é que os professores estarão prontos para lutar e para defender a sua carreira. E que, portanto, neste momento, eu diria, se de tudo isto que aqui colocámos, tudo isto é importante. A municipalização não é menos do que, ou mais do que, sei lá, os horários. Os horários não são mais nem menos, porque nada é, digamos, menos importante. Mas se quiséssemos pôr 2 aspectos que neste momento para os professores, e sentimos isso nas reuniões, são aqueles a que eles estão mais atentos e a que eles estão mais disponíveis, se for preciso, para voltar a inundar Lisboa, ou se for preciso para entrar num processo de greve, neste momento, são precisamente a questão da defesa da carreira docente e a recuperação do seu tempo de serviço, o fim das vagas e o fim das ultrapassagens e a aposentação. Portanto, para muitos colegas com 60 e muitos anos de idade, com mais de 40 anos de serviço, que já têm toda uma vida completada de trabalho e de descontos, não lhes permitirem a aposentação ou, pelo menos, que possam entrar num processo de pré-aposentação, como aliás a lei prevê, mas o Governo decidiu não aplicar, nomeadamente aos professores. Portanto, aposentação e carreira também se calhar não é alheio ao facto de eu estar a dizer que estas são 2 prioridades, porque são 2 aspectos que têm diretamente a ver com o Orçamento de Estado e, como sabemos, essa vai ser a grande discussão política nacional nos próximos tempos. Pronto, e penso de uma forma geral, não tão sucinta como isso, mas ainda assim suficientemente sucinta para 2 dias de conversa e de trabalho, acho que são estas as questões que nós gostaríamos aqui de deixar.